e aventureiras, na aula de hoje nós vamos aprender sobre bacia hidrográfica. Hoje nós vamos mergulhar nessas águas profundas que são as bacias hidrográficas. Você aí já se perguntou o que são bacias hidrográficas ou já ouviu em algum lugar, no jornal, em um noticiário, falando sobre as bacias hidrográficas? Hoje eu vou te ensinar de uma maneira fácil e didática. Vamos lá. O que são bacias hidrográficas? Quais são as suas características? O que significa esse nome? Bacia hidrográfica significa região de escoamento da água. Então, peraí, Neto. A bacia hidrográfica é como se fosse um funil. Isso. É como se fosse um funil aqui, vamos supor, o balde, e a água ela entra aqui e vai sair sempre em um lugar só. Então, essa aqui é um exemplo de bacia hidrográfica. Nela nós temos a nascente, o divisor de águas, o rio principal, a foz e o afluente. E essas são as características que nós vamos entender hoje sobre as bacias hidrográficas. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com as nascentes. Então, Neto, como é que essa água ela vem? De onde ela vem? Vamos lá. Dentro das camadas da nossa Terra, aqui embaixo, existe uma coisa chamada lençóis freáticos, que são camadas que existe água dentro da nossa Terra. Entenderam? Pronto, dentro da nossa Terra. Vamos fazer um exemplo. Aqui é o Sol. Vamos supor, a 15 quilômetros existe aqui a água. Existe aqui a água. Aqui já tem outra camada, aqui já tem outra camada. E nessa camada aqui temos a água. O que é que acontece? Quando acontecem atividades tectônicas, que essa área aqui ela sobe, que é chamado de escoramento. Ela sobe com os movimentos das placas tectônicas, fazem com que essa nascente suba e comece a jorrar água. Mas, Neto, eu conheço essa partezinha daqui como olho d'água aqui na minha cidade. Isso, é os olhos d'água. Os olhos d'água, eles são lençóis freáticos que sofreram afloramento, que subiram com atividades tectônicas e transbordaram, começaram a jorrar água. Então, essa é a principal causa das nascentes. Neto, quais são as outras características da bacia hidrográfica? Existem também os afluentes. Eles são pequenos rios que desaguam no rio principal. Então, esse afluente aqui, ó, ele está vindo aqui, nessa direção, e ele vai desaguar aqui. Então, no que ele vem nessa direção e deságua aqui, o que é que vai aumentar o fluxo do rio? Então, ele ajuda no aumento do fluxo do rio principal. O que é o rio principal? Pelo amor de Deus, né? O rio principal é o maior rio que drena toda essa bacia. Então, nós temos o que? A nascente, o afluente, que são o que? Rios que desaguam no rio principal, e temos o divisor de água. Neto, o que é o divisor de água? O divisor de água são barreiras naturais que fazem com que esse rio principal ele perda um pouco de volume. Mas, ô Neto, quer dizer que essa água que está vindo aqui no rio principal, ela pode vir para cá, ela está meio que desviando o curso da água, e isso por isso que é divisor de águas. Então, o divisor de águas ele serve para quê? Para fazer com que o fluxo da água diminua um pouco. Por quê? Ele vai diminuir para evitar enchentes, inundações, transbordamento do rio principal. Então ele está ajudando aqui a manter o equilíbrio. Veja que a natureza, Deus é muito perfeito.
eu costumo dizer assim que Deus é muito perfeito no que Ele faz. E a natureza, ela sabe como fazer com que exista um equilíbrio. Então pensa aí, se não existisse um equilíbrio na nossa vida, seria algo catastrófico que iria acontecer. É o exemplo dessas bacias hidrográficas. Se não tivesse esse divisor de águas, poderia ser que a foz aqui aumentasse tanto de volume que aconteceria uma tragédia. E por último temos a foz. E o que é a foz, Neto? A foz é o resultado de todas essas drenagens aqui no final. Então ela no final é chamada de foz. Então essa é a bacia hidrográfica. Então, Neto, qual a importância dessa bacia hidrográfica na minha vida, nas nossas vidas? Então, pessoal, vamos ver lá quais são as suas importâncias. Vocês sabem que existem barragens, não é isso? Pronto. Essas barragens, elas são como se fosse uma caixa de água gigante. Por exemplo, aqui, vamos supor, tem uma barragem. Aí a água fica aqui e ela desce só um pouquinho para cá. Aí vamos supor que aqui tem outra barragem e a água desce só um pouquinho. Pronto. Essas barragens são meio que barreiras, como se fossem divisores de água, para acumular água e as cidades que existem ao redor aqui terem um abastecimento das águas, abastecimento na sua casa. Como a Compesa faz o acúmulo dessa água, faz a drenagem e distribui para as pessoas, para que as pessoas possam ter água para plantação, consumo próprio, tomar um banho, né? Essas são uma das importâncias das bacias hidrográficas. Outra importância, Neto, ela preserva os nossos biomas, pessoal. Então, é muito frequente ter matas aqui no meio do caminho, que elas são chamadas até de mata ciliar. Então, não tem o nosso cílio, então ele serve para quê? Ele serve para proteger o nosso olho, para o suor não ficar pingando no nosso olho, não é isso? Pronto. Se você tirar, o suor vai bater diretamente no seu olho. Se você tirar a mata ciliar, ela vai fazer o quê? Vai transbordar. Então vamos supor, aqui tem uma mata ciliar, bem bonitinha, ao redor do rio principal. E aqui tem várias casinhas. E do nada acontece uma cumulonimbus, por exemplo, uma cumulonimbus aqui, bem grandona, e começa a chover, chover, e vai drenando, e você lembra que era como um funil a bacia hidrográfica, né? Ela vai drenando, drenando, e vai afunilando, e vai transborda, pum, sangra aqui a barragem, aí sangra essa outra, e pum, chega aqui, ó. Essa mata ciliar ela não existe. E tem casas aqui ao redor do rio. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Aquele rio ele vai alagar e vai transbordar tudo e vai levar a casa, vai levar o que tiver pela frente, ele leva. Então a mata ciliar, ela é muito importante no rio principal, porque ele vai fazer com que o rio ele continue o seu fluxo, mesmo se ele aumente um pouco mais, ele vai continuar o seu fluxo, porque a mata ciliar serve para isso, para auxiliar que o rio ele consiga seguir o seu fluxo tranquilamente, né? Então, essas são algumas das características da bacia hidrográfica. Então, pessoal, eu vou fazer uma chamada aqui para vocês. Pessoal, por favor, não joguem lixo nos rios, porque você está poluindo uma água que pode ser usada por milhares de pessoas. Você está prejudicando a você mesmo, você está prejudicando os peixes, né, que vivem ali. Você está prejudicando, fazendo com que aquele rio ele fique poluído e não possa ser usada aquela água. Então, lá em Toritama existe a lavagem do jeans, né? E essa lavagem do jeans ela é feita e espejada nos rios, que é o Rio São Francisco. E o Rio São Francisco ele é muito poluído mesmo. Então, aquela água ali ela é consumida por outras pessoas. E no que ela é consumida, vai prejudicar muito a vida daquelas pessoas. Então, faça a sua parte. Não jogue lixo nos rios. Não polua os rios com água contaminada, com coisas que não é para ser jogado ali. Faça o contrário. Em vez de você
jogar lixo. Se tiver lixo no rio lá, na beirinha do rio, assim, você conseguir tirar aquele lixo, tira aquele lixo. Faça a sua parte. Você fazendo sua parte, você vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Essa é uma chamada, uma atitude que você tem que tomar na sua vida a partir de hoje, com essa aula que você aprendeu o que é a bacia hidrográfica, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de bacia hidrográfica. Espero de coração que vocês tenham aprendido o que é bacia hidrográfica, e quando alguém falar para você o que é bacia hidrográfica, você vai se lembrar dessa aula e vai saber responder. Então, pessoal, comenta aqui embaixo qual foi a melhor parte da aula que você gostou. Curte o nosso vídeo para que ele possa ser entregue para outras pessoas e outras pessoas possam aprender mais sobre a geografia. Se inscreve no canal para que você não possa perder nenhum vídeo. Compartilha para um amigo teu que não sabe o que é bacia hidrográfica e não gosta muito de geografia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de geografia. Eu agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e valeu!